Olá e bem-vindo a mais um episódio do podcast Biogeo Passo a Passo. No último episódio, abrimos o livro da vida e explorámos os ácidos nucleicos, o ADN e o ARN, as moléculas que guardam e transportam a informação genética. Hoje vamos seguir essa informação até ao seu destino final, a construção de proteínas, as verdadeiras operárias da célula. São elas que constroem estruturas, catalisam reações, transportam moléculas e mantêm a vida em movimento. Vamos descobrir como uma sequência de nucleótidos se transforma numa proteína funcional. Vamos lá começar. O que é a síntese proteica? A síntese proteica é o processo que transforma a informação genética em ação biológica. Divide-se em duas etapas fundamentais: transcrição, que é a produção da ARN a partir do ADN, e tradução, que é a produção de proteínas a partir do ARN mensageiro. Se no episódio anterior comparámos o ADN a um arquivo central, hoje vamos seguir a receita, desde o momento em que é copiada até o momento em que se torna numa proteína. A transcrição inicia-se quando a helicase abre localmente a dupla hélice de ADN, quebrando as pontes de hidrogênio entre as duas cadeias e separando-as. A partir desse momento, a ARN polimerase liga-se à região promotora, lê a cadeia molde e sintetiza a molécula de ARN. E aqui está um detalhe essencial. No ADN existem duas cadeias, mas apenas uma é usada como molde. A cadeia molde, ou cadeia não codificante, é aquela que a ARN polimerase lê no sentido de 3' 5'. A cadeia codificante tem a mesma sequência que o ARN que será produzido, exceto que contém timina em vez de uracilo. Assim, o ARN não copia a cadeia codificante diretamente, mas acaba por ter a mesma informação que ela. E, como sempre, a ARN polimerase sintetiza a ARN no sentido 5', 3', enquanto percorre a cadeia molde no sentido 3', 5'. Nos eucariontes, a primeira molécula produzida é o pré-ARN, que precisa de ser editado antes de poder ser traduzido. Essa etapa é o processamento. No processamento ocorre remoção de intrões, que são os segmentos não codificantes, e a união dos exões, as partes que codificam a informação. Intrão, intruso, então é o que está lá a mais. E em muitos genes, a célula pode mesmo escolher diferentes combinações de exões, num processo chamado splicing alternativo, permitindo produzir várias proteínas a partir do mesmo gene. Só depois deste processamento é que surge o ARN mensageiro maduro, pronto para sair do núcleo. Já nos procariontes, lembro-te que não há núcleo, então a transcrição e a tradução acabam por acontecer quase ao mesmo tempo e o ARN mensageiro pode ser imediatamente usado pelos ribossomas, pois não há processamento. Antes de seguirmos para a tradução, precisamos de abrir um dicionário muito especial, o código genético. O código genético é o conjunto de regras que permite traduzir a sequência de bases do ARN mensageiro em aminoácidos. Cada sequência de 3 nucleótidos, designada codão, corresponde a um aminoácido específico, de entre os 20 que constituem as proteínas dos seres vivos. Há 64 codões, sendo que 3 deles não codificam nenhum aminoácido. São o ponto final da proteína, codões de finalização ou codões stop. O código genético tem 3 características fundamentais. É universal, quase todos os seres vivos usam as mesmas correspondências. É redundante, vários codões podem codificar o mesmo aminoácido. E é não ambíguo, cada codão especifica sempre o mesmo aminoácido. E agora atenta bem nesta distinção essencial. Código genético não é o mesmo que informação genética. O código genético é o dicionário universal que estabelece as regras de tradução. A informação genética é a mensagem, a sequência de ADN escrita de acordo com as regras desse dicionário. E essa mensagem é individual e única para cada organismo. Não esquecer, no entanto, que os clones partilham exatamente a mesma mensagem. Agora que sabemos como a mensagem é escrita e como é interpretada, estamos prontos para ver como a célula transforma essa mensagem numa proteína. Passamos então a analisar a tradução. Ela ocorre nos ribossomas, que são estruturas compostas por ARN ribossómico e proteínas, e que estão presentes em todas as células.
Cada ribossoma desloca-se ao longo do ARN mensageiro no sentido 5' para 3', lendo um códon de cada vez. Cada códon é reconhecido por um ARN de transferência, uma molécula adaptadora, que possui um anticódon complementar do códon do ARN mensageiro e que transporta o aminoácido correspondente. E é esta correspondência entre anticódon e aminoácido que garante a fidelidade da tradução. O ribossoma tem três zonas: a zona A, entrada do ARN de transferência; a P, formação da ligação peptídica; e a E, saída do ARN de transferência vazio. Como funciona a tradução? A primeira etapa da tradução é a iniciação. O ribossoma liga-se ao ARN mensageiro e procura o códon de iniciação, que é o AUG e que codifica metionina. Quando o encontra, o primeiro ARN de transferência entra então com a metionina. A segunda etapa é o alongamento. Cada ARN de transferência encaixa no códon complementar. Os aminoácidos são ligados por ligações peptídicas, formando uma cadeia crescente. E a terceira e última etapa tem a designação de terminação. Quando surge um códon stop, a síntese termina e a proteína é libertada. Nem todas as proteínas ficam no citoplasma. Algumas precisam de ser enviadas para fora da célula, para a membrana ou para organelos específicos. É aqui que entram duas estruturas fundamentais. O retículo endoplasmático rugoso, se a proteína tiver um sinal de direcionamento. O ribossoma liga-se então ao retículo endoplasmático rugoso. A proteína entra no interior do retículo, onde começa a ser dobrada e modificada. É a primeira sala de acabamento da fábrica celular. Depois as proteínas seguem para outro organito, o complexo de Golgi, que funciona como um centro de triagem e embalagem. Modifica, organiza, etiqueta e envia as proteínas para o seu destino final, seja a membrana, um lisossoma ou mesmo o exterior da célula. Imagina o interior de uma célula eucariótica. No núcleo, a ADN abre-se apenas o suficiente para que a ARN polimerase copie a informação necessária. O pré-mRNA é editado como um texto que passa por revisão antes de ser publicado. Depois, o ARN maduro atravessa o poro nuclear e entra no citoplasma, onde o ribossoma o aguarda como quem recebe um plano de construção. Cada ARN de transferência aproxima-se com o seu aminoácido, encaixando no códon certo como uma peça de um puzzle. A cadeia cresce, dobra-se, ganha forma. E no final uma nova proteína nasce, pronta para desempenhar a sua função. Juntando tudo isto em poucas palavras, podemos afirmar que a síntese proteica é a ponte entre informação e função. Um processo coordenado entre ADN, ARN mensageiro, ARN transferência, ARN ribossómico e enzimas, a base da construção de todas as estruturas celulares, o motor das reações bioquímicas, o mecanismo que permite que a vida se renove a cada instante. Sem síntese proteica não haveria crescimento, reparação, metabolismo ou evolução. Obrigada por estares desse lado. No próximo episódio vamos explorar o ciclo celular. Até lá, lembra-te, cada proteína no teu corpo começou como uma simples mensagem escrita em bases químicas.